Olá, meu nome é Raquel Morgato Salvatore, eu sou da turma do nono A e eu tenho aula de física com o professor Murilo Martins. Esse trabalho é uma videoaula sobre todo o conteúdo do segundo bimestre e é do trabalho de recuperação. Bom, a primeira matéria é sobre queda livre. É um movimento dos corpos pela vertical, onde na queda ele não sofre nenhuma resistência. Dessa forma, todos os corpos caem da mesma forma, independente de seu formato ou de sua massa. Bom, a gente precisa de algumas informaçõezinhas para poder, ter todo esse cenário, digamos assim, da queda livre. A altura, o tempo e a gravidade são três coisas muito importantes. E a aceleração. Mas para poder calcular, para ficar mais simples e fácil, a gente usa algumas letras para representar isso. A gente vai usar para altura a letra H, para tempo T, para gravidade G, para aceleração A e para velocidade V. Eu não sei se já falei. Quando nós vamos falar sobre velocidade final, por exemplo, essa caneta ela tá caindo aqui, aí ela cai. Ela foi sofrendo uma aceleração conforme ela caía, mas no instante que ela caiu, que ela bateu aqui, ela tinha uma velocidade x. Então, algumas pessoas acabam confundindo a aceleração com velocidade, mas não é a mesma coisa. Bom, a gravidade da Terra é igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Mas se, por exemplo, se você tá lá fazendo alguma conta, assim, alguma prova, alguma coisa desse tipo, e não tiver especificando que a gravidade da Terra é 9,8, você pode usar 10 para calcular, porque isso facilita bastante. E a gravidade da Lua é igual a 1,6, então é aproximadamente 1/6 da gravidade da Terra. Bom, nós temos então as 6 equações para poder calcular esse cenário, digamos assim, da queda livre. São 2 para cada letra aqui. Nós temos o tempo, primeiro, que T é igual a VO sobre G, ou seja, tempo vai ser igual a velocidade final sobre gravidade, ou T igual a raiz quadrada de 2h sobre G. Tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre gravidade. Para calcular a altura, H é igual a G vezes T sobre 2. A altura é igual a gravidade vezes tempo sobre 2. A segunda, H é igual a V ao quadrado sobre 2G. A altura é igual a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Para calcular a velocidade, V é igual a G vezes T. Velocidade igual a gravidade vezes tempo. V é igual a raiz quadrada de 2GH. Velocidade igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Essas são as equações que a gente precisa para poder calcular a queda livre. Bom, a próxima matéria é sobre grandezas físicas. São as características, informações que podemos medir em um objeto. Nós temos 2 tipos de grandezas físicas. As grandezas escalares são grandezas que, para estarem definidas, precisamos saber a sua intensidade, ou seja, o seu valor, e a sua unidade. São exemplos de grandezas escalares massa, volume e comprimento. Então, para a gente poder saber qual que é, para a gente poder calcular a grandeza escalar, a gente precisa apenas do valor numérico 20, 30, 50, 100, depende do que você está calculando, da sua unidade, ou seja, centímetro, litro, metro, também depende bastante do que você está calculando. Bom, o segundo grupo são grandezas vetoriais. São grandezas que, para estarem definidas, precisamos saber a sua intensidade, valor, a sua unidade, a sua direção e o seu sentido. Então, a gente vai precisar de 2 informações a mais do que nas grandezas escalares. São exemplos de grandezas vetoriais, a força e a velocidade. Então, aqui a gente vai precisar, para poder definir ela, a gente precisa saber a sua intensidade, o seu valor numérico. Como eu já falei, 20, 30, 40, depende do que você está calculando, de como você está calculando. A sua unidade
Pode ser newtons, metros por segundo, metro por segundo quadrado, depende. A sua direção, você tá indo na horizontal ou na vertical? Não, desculpa. Na vertical ou na horizontal, depende também. E o seu sentido, se você tá indo pra direita ou pra esquerda. Bom, a próxima... e uma dica. Pra gente poder não ter que ficar decorando, tipo, quais são grandezas escalares, quais são grandezas vetoriais, sempre que uma grandeza for vetorial, vai ter uma seta em cima da letra que representa ela. Por exemplo, a força vai estar assim, F com uma seta em cima pro lado é igual a 50 newtons, por exemplo, tá bom? A próxima matéria é força. É uma ação que modifica o movimento, muda a velocidade de um corpo ou o deforma. Ou seja, a gente pode usar a força para movimentar as coisas ou para deformar elas. Mas como assim deformar? Por exemplo, eu tenho um elástico aqui, eu posso usar força para mexer nele, para amassar, dobrar, enfim. A gente pode fazer isso com roupas, com garrafa de plástico, com o que você tiver assim, você pode usar força, praticamente tudo para poder deformar ele. E, claro, movimentar também. E, assim, é importante saber que toda soma da força, assim, que atua em um corpo, a gente chama de força resultante. Ou seja, eu tô aplicando uma força de um lado aqui no caderno, mas de outro lado aqui na força. Não importa o valor dessas forças. O que importa é a força final que esse corpo tá recebendo. A gente chama de força resultante ou simplesmente de FR, que é mais fácil para poder calcular. Nós temos 3 casos para a gente poder calcular essas forças. Primeiro é se as forças forem para o mesmo lado. Então aqui eu tenho um desenho exemplificando. Esse quadrado aqui, ele é um corpo. Aí eu tenho a força 1, F1 para cá, e a força 2, F2 para cá também. Ou seja, as duas forças então estão agindo no mesmo sentido, para o mesmo lado nesse corpo. Então, para poder calcular a força resultante disso, eu vou ter a fórmula FR é igual a F1 mais F2. Essa é bem simples. E aí eu vou ter o segundo caso, que é se as forças forem para lados opostos. Aqui eu tenho outro exemplo. Aqui, meu quadrado é um corpo. Eu tenho F1, a força 1 para cá, e F2 vindo para cá. Então, elas estão em sentidos opostos. Para eu poder calcular, eu vou usar a fórmula FR é igual a F1 menos F2. É assim que calculo. E aí eu vou ter o terceiro caso, que ele é um pouco mais complicadinho. Ele fala se as forças forem perpendiculares, ou seja, que elas formem 90 graus. Aí eu vou ter que usar esse aqui, ó. Eu tenho aqui o quadrado, o corpo novamente, mas o meu F1, ele tá vindo aqui pra cima. Já o meu F2, ele tá vindo aqui pro lado. Então, ó, elas juntas estão formando um ângulo de 90 graus. Aí aqui eu vou ter que usar a fórmula de Pitágoras para poder calcular. Então vai ser FR ao quadrado vai ser igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Desse jeito aqui. É o teorema de Pitágoras. E sempre que a gente for calcular a força, o valor final, ele vai estar assim, quilogramas vezes massa sobre segundo ao quadrado. Esse vai ser, tipo, a força resultante. Mas para não ter que ficar falando tudo isso, decorando tudo isso, a gente usa a letra N de Newton, em homenagem a Isaac Newton, que foi um grande físico. Ou seja, nos exemplos aqui, está tudo em N, para não ter que colocar quilograma vezes massa sobre segundo ao quadrado. Eu só falo Newton, ou coloco um N quando eu for calcular no papel. Bom, na próxima matéria é sobre justamente as leis de Newton. São 3 leis bem famosas. A primeira é a lei da inércia, que afirma